Essa questão é do EP11, exercício 2, que começa dizendo assim, ó, suponha que a função z é uma função que depende de duas variáveis. Então aqui está dizendo que z deve ser considerado como uma função que envolve x e y. Porém, eu não consigo ver essa expressão. Que eu poderia ter conhecer assim, ó, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, por exemplo. Se eu tivesse o z em evidência na equação, eu consigo ver que z realmente está escrito em função de x, y. Tá? Porém, nessa equação aqui, eu não tenho isso. Eu não tenho o z no primeiro membro da equação igual ao segundo membro, é só uma expressão que envolve x e y. Eu não consigo ver z explicitamente em função de x, y. Aqui eu não tenho uma função, aqui eu tenho uma equação. Uma equação que envolve z, olha aqui, ó, tem z aqui no expoente, tem z aqui no expoente. Envolve x, tem x aqui, x aqui, x aqui. Envolve y. Percebe? Então, isso aqui é uma equação com três incógnitas. Mas nem sempre, a partir de uma equação com três incógnitas, a gente consegue escrever z igual a alguma coisa que envolve x e y. Então, eu posso ter z explicitamente em função de x, y, ou eu posso ter uma equação e supor que z é uma função em x, y, mas eu não consigo ver isso de forma explícita. Por isso que a gente fala que a gente considera, né, que é uma função implícita. Tá? E é só uma suposição inicial. Tá bom? Então, tá claro essa questão de ser uma relação explícita ou implícita? Para vocês? Sim, sim. Sim? Beleza. Bom, então, supondo que isso aqui é verdade, que z é uma função com x, y, mesmo sem conhecer a expressão de fato, eu posso derivar z com relação a x, ou posso derivar z com relação a y. Não posso? Já que eu considero que z depende de duas variáveis, eu tenho duas derivadas parciais. Exatamente essas derivadas parciais que o enunciado está pedindo para você calcular. Né, que eu escrevi com a notação mais simples, escrevendo o x e o y subscrito. No enunciado, nós temos uma notação mais formal, usando o derronde. Derronde z, derronde x, e calcule o derronde z, derronde y, que é a mesma coisa, são as derivadas parciais. Tá? Então, tem um caminho mais demorado, que é o original, que é a ideia original, e tem um caminho mais rápido, que é pelo teorema da função implícita. A gente pode fazer pelas duas maneiras, para né, quem não viu, ter essa ideia. Depois você escolher o que você vai usar daqui para frente, né, nas avaliações, enfim. Posso fazer assim? Fazer das duas formas? Sim. Então, vou lá. Eu vou fazer da forma original, tá? Que é a forma mais demorada. Vou pegar aqui a equação. Deixa eu voltar aqui um pouco para limpar o visual. Vou pegar essa equação aqui. Colocar aqui embaixo. Pegar isso aqui, botar aqui do lado. Botar só para cima um pouquinho. Então, como é que eu derivo? Vou calcular a derivada parcial com relação a x, a princípio. Mas a ideia é o que eu fizer agora para achar a derivada parcial com relação a x, depois você pode fazer também para a derivada parcial com relação a y. Tá? Então, vamos lá. Primeira observação, antes de a gente começar a derivar implicitamente. Se eu encontrar um x pela frente aí, e derivar x com relação a x, vai dar quanto? Esse x aqui subscrito é só para aquela notação simples para dizer que é derivada parcial, tá? Com relação a x. Então, se eu pegar a expressão x e derivar com relação a x,
A derivada de x é 1. Se eu tiver um y aí pela frente e derivar com relação a x, vai dar quanto? Zero. É zero, porque nesse momento eu considero que y é uma constante. Muito bem. E se eu tiver z e derivar z com relação a x? Vai dar quanto? Acho que é zero também, né? Então, se fosse num contexto geral, a z não é x, então eu considero constante. Porém, temos essa suposição inicial, que z não é simplesmente um z. Z, ele é uma função que dentro dele, né, ou dentro dela, tem x e tem y. Tá? Então isso aqui vai ficar indicado. Ah, tá. Então, sabendo que z não é simplesmente um z comum, z dentro dele tem x e tem y, e eu não conheço essa expressão, então essa derivada vai ficar indicada, que é justamente o que a gente quer encontrar. Nós queremos encontrar a derivada de z com relação a x. Tá? Essa aqui é a nossa pergunta, o nosso alvo. Então, eu vou derivar dos dois lados. Então, derivar implicitamente, a princípio, é isso. Pega a equação e derivo dos dois lados. Ah, mas eu vou derivar com relação a qual variável? Ah, eu quero encontrar a derivada de z com relação a x, então eu vou derivar dos dois lados com relação a x. Bom? Então, toda vez que você tem uma equação que envolve x, y e z, e quer achar a derivada de z com relação a x de forma implícita, você vai pegar a equação, seja ela qual for, e vai aplicar a derivada dos dois lados da equação. Claro, ou só com relação a x, como a gente vai fazer agora, ou poderia fazer o mesmo processo só com relação a y. Então, por hora, só com relação a x. E com essas considerações aqui. Tá claro, gente, essas considerações? Sim. Se eu derivar x com relação a x é 1, se eu derivar y com relação a x é 0, se tiver z, tenho que lembrar que z tem x dentro dele. Tem y também. Não sei como, mas tem. Não sei a expressão, tá? Então vamos lá. Vamos derivar. Derivar da primeira parcela com relação a x. Aqui tem x, eu estou vendo. E aqui no z tem x implícito. Tá? Não estou vendo a expressão que envolve x, mas eu sei que z tem x dentro. Envolve x. Então eu vou ter que aplicar a derivada do produto. Aqui eu estou vendo x de forma explícita. Aqui tem x de forma implícita. Então é derivada do produto. Aí a regrinha do produto. Derivada da primeira com relação a x. Quanto que é a derivada de x com relação a x? Olha aqui. Ah, é 1. Vezes a segunda sem derivar. Nem precisa colocar 1. Vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivar. Agora a derivada dessa expressão aqui, ó, de e elevado a yz. Derivada de e elevado a qualquer coisa. Ah, quanto que é a derivada de e elevado a qualquer coisa? Ah, é e elevado a qualquer coisa. Vezes a derivada dessa qualquer coisa. Se eu já deixar aqui a regra da cadeia indicada. É isso que eu vou utilizar aqui. Ó. A derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa. Vezes a derivada dessa qualquer coisa. Quanto que é a derivada de y vezes z com relação a x? Aqui é uma constante. Então você repete a constante. E se preocupa em derivar só a função, que vai ficar indicada. É isso. Vê se foi. Tô derivando só essa primeira parcela, tá? Derivada da primeira com relação a x é 1, vezes a segunda sem derivar. Tá aqui. Repete a primeira, o x, tá aqui. Derivada de e elevado a qualquer coisa. É elevado a qualquer coisa, a regra da cadeia. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro, repete a constante e deriva a função. Só que eu vou deixar aqui essa derivada indicada. Então, terminamos a derivada da primeira parcela. Tá certo? Faz sentido? Veja aí. Se qualquer coisa, a gente explica de outra maneira.
Tudo bem. Tudo bem? Vou continuar então, hein? Vou repetir agora o mesmo processo, derivando agora a segunda parcela. Quero derivar com relação a x. Aqui não tem x, o menos 2y. Então vou repetir a constante. Vou me preocupar só com a derivada de e elevado a xz. A derivada de e elevado a xz, a derivada de e elevado a qualquer coisa, é só colocar e elevado a qualquer coisa. Então fica e elevado a xz. Só que tem regra da cadeia, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Só que lembrando que aqui eu estou vendo x e aqui eu tenho um x implícito. Então eu vou ter que usar a derivada do produto? Sim, porque tem uma função que tem x vezes outra função que tem x. Uma eu vejo, a outra eu não vejo. Mas os dois fatores aqui envolvem x. Um de forma explícita e um de forma implícita. Então, derivada do produto. Derivada da primeira. Derivada de x é 1, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, que a gente deixa indicado. Estou usando todas aquelas considerações que eu falei no início. Estou deixando indicado a derivada de z com relação a x. Tá? Então já foi a derivada da primeira, está aqui. E a derivada da segunda parcela, está aqui. Posso continuar? Pode. Pode. Então, derivada da última parcela aqui do primeiro membro. Aqui eu tenho 3e e aqui eu tenho e elevado a xy. Dentro do z tem x de forma implícita. E aqui eu vejo o x de forma explícita. Então eu tenho dois termos, dois fatores que envolvem x. Então eu vou ter que aplicar a regra do produto mais uma vez. Derivada da primeira, com relação a x. Repete o 3 e a derivada do z fica indicada. Vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivar. Vezes a derivada da segunda. Derivada de e elevado a xy a e elevado a xy, regra da cadeia. Vezes a derivada dessa função, com relação a x. Que é simplesmente repetir a constante. A derivada de x é 1. Então está aqui, a derivada da primeira parcela, derivada da segunda parcela, derivada da terceira parcela. A derivada das três parcelas já estão feitas. Igual, derivada do segundo membro é derivar a constante. A derivada da constante é zero. Tá? Então esse é o primeiro passo. Derivar dos dois lados com relação a x, lembrando dessas considerações. Vejam aí se está certo. Se entenderam? Sim. Ok? Bom, feito isso, acabou. O exercício agora é só você explicitar o que você quer. Você quer a derivada de z com relação a x. Então, eu tenho z com relação a x, ó, aqui, nesse termo. Eu tenho derivada de z com relação a x aqui. Tenho derivada aqui também. Então, eu vou colocar em evidência. Tá? Então, agora é só álgebra. Você vai explicitar o termo que você quer. Deixa eu apagar essa linha aqui. Só para a gente, então, explicitar. Então, vou continuar. Aqui eu tenho elevado a yz mais x, y, derivada de z com relação a x elevado a yz. Estou arrumando aqui as contas, tá? Conferem comigo aí. Aqui eu posso fazer a distributiva. Então eu tenho menos 2yz elevado a xz menos 2xy. Está certo.
2yz elevado a xz menos 2xy x derivado de z com relação a x. Aqui tem um e também. Então, terminei a distributiva. E as últimas duas parcelas. 3 derivada de z com relação a x. 3z. Aqui tem um y também. Então eu tenho, ó, a derivada de z com relação a x está aqui e está aqui. Então eu vou colocar em evidência, tá? Derivada de z com relação a x colocando em evidência. O que resta nessa parcela? Resta o xy elevado a yz. Nessa outra parcela, retirando a derivada de z com relação a x, resta menos 2xy elevado a xz. E nessa parcela aqui, colocando os derivadas de z com relação a x em evidência, resta 3 elevado a xy. Tá? Apesar de serem aqui ter fatores, né, de função exponencial, observa que os expoentes são diferentes, então nem dá para colocar em evidência também. Então fica assim mesmo. E o que não envolve xz, por exemplo, essa parcela e essa parcela, eu vou escrever no segundo membro da equação. Tá? Claro, de forma equivalente fica com sinal negativo. Menos e elevado a yz, sinal trocado, né? Menos, aqui fica mais. 2yz elevado a xz. E a última aqui, menos 3yz elevado a xy. E agora, quanto que é a derivada de z com relação a x? Que é o que a gente gostaria, né, de encontrar. É só pegar todo esse termo que está multiplicando e passar para o segundo membro dividindo. Eu vou usar aqui o artifício Vou copiar. É bom que a gente ganha tempo. Essa parcela toda dividida por essa parcela aqui todinha. Não preciso copiar, né? Vamos usar aqui, ó, a ferramenta a nosso favor. Tudo isso está multiplicando de forma equivalente. Vem para cá dividindo. Então tá aí. A derivada parcial de z com relação a x, calculada de forma implícita a partir daquela equação. Tá? Esse é o caminho mais longo, mais demorado, e é assim que nasceu, né, o cálculo da derivada implícita. Derivar dos dois lados com todas essas considerações aí. Falem comigo, como é que foi? E agora faz o mesmo para o y. Tá? Agora dá para você fazer a mesma coisa para o y. Vamos fazer a mesma coisa para o y, ou eu já posso adiantar a outra maneira, usando o teorema. Eu acho melhor adiantar, por causa da hora também. Né? Posso fazer então direto pelo teorema? Pode sim. Então, pelo teorema, né, é muito mais prático. Tá? Mas eu posso justificar o teorema exatamente com essa conta que a gente fez aqui, derivando dos dois lados, enfim. Tá? Acho que eu vou até fazer isso com vocês. Eu vou pegar a equação de novo. A equação é essa aqui. Tá? Vou derivar ela com relação a... Quero derivar... Estou supondo que z é uma função que envolve xy. E eu quero calcular a derivada de z com relação a x e também posso calcular a derivada de z com relação a y. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, o que o teorema... Né, qual é a regrinha do teorema? Vou tentar demonstrar rapidinho aqui. Eu tenho uma grande... Eu vou considerar que tudo isso aqui é uma grande função, vou chamar aqui de f, que envolve x, y e z, igual a uma constante. Tá?
Aqui no caso é igual a 1. Então, toda equação que você tiver aí, que envolve 3 incógnitas, você considera uma das partes, né? Você pode até colocar aqui, jogar todo mundo para o mesmo lado, para ficar sempre com uma constante aqui. Se já tiver uma constante, está ótimo. Se aqui não for uma constante, você escreve de forma equivalente essa expressão no primeiro membro da equação, sem problema. A questão é você ter uma constante aqui. Tá? Porém, você está supondo que z não é uma incógnita simples. Z é uma função que depende de x e y. Então, a gente tem essa expressão aqui. Ó. Vê se faz sentido. O x continua x, o y continua o y, e o z eu suponho que é uma função com x e y. Eu vou aplicar a derivada dos dois lados. Eu vou derivar dos dois lados com relação a x. Na hora que eu derivo dos dois lados com relação a x, aqui tem regra da cadeia. Tá? Porque aqui tem função composta. Então, é a derivada do f com relação a x, vezes a derivada do x com relação a x. Mais a derivada do f com relação a y, vezes a derivada do y com relação a x. Mais a derivada do f com relação a z, vezes a derivada do z com relação a x. E aqui a derivada constante é zero. Tá? Quanto que é a derivada de x com relação a x? Olha só aquelas considerações que a gente usou agora há pouco. Isso aqui é 1. Isso aqui é 0. Isso aqui fica indicado. Então, a derivada de z com relação a x, que é o nosso alvo, vai ser exatamente isso aqui, menos a derivada do f com relação a x, dividido pela derivada do f com relação a z, que é a regrinha do teorema. Então, se você quer encontrar a derivada parcial com relação a z, de z com relação a x de forma implícita, é só você usar essa regrinha aqui, direto. Tá? Olha só como é que é bem mais rápido. Professor, aí no caso, por exemplo, quando eu for responder, eu vou escrever pelo teorema da função implícita. Tá? Então, resolvendo pelo... Aqui eu estou falando, né? Mas no caso da sua resolução, você tem que deixar claro lá qual é o seu caminho. Então, resolvendo pelo teorema da função implícita, ok? Eu estou supondo que tudo isso aqui é uma função f, que envolve x, y e z, que você sabe calcular derivadas parciais. Quanto que é a derivada parcial do f com relação a x? Agora não precisa ter consideração nenhuma, é só derivar mesmo. Quanto que é a derivada disso com relação a x? Vou botar até aqui em cima. Aproveitar o espaço. Vou supor que tudo isso aqui é só tirar o x. Você vai derivar com relação a x. Então, aqui agora o z não tem y, não tem x dentro, tá? O z agora é simples mesmo. Então, só tem variável aqui, ó. Então, a derivada do f com relação a x, a derivada da primeira parcela, repete a constante, que é essa parte aqui, e deriva só o x. A derivada de x é 1. Então, já foi a derivada da primeira parcela. Derivada da segunda parcela, só tem variável aqui, ó. Então, menos 2y é constante. Então, a gente repete a constante e multiplica pela derivada dessa função. Só x que é variável. Estou derivando com relação a x. Derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa. Regra da cadeia. Aqui eu tenho uma constante vezes a variável. Repete a constante e deriva x, que é 1. Então, vai ficar vezes z. Então, aqui vai ficar vezes z, simplesmente. E derivada da última parcela com relação a x. Aqui é constante. O z agora, eu não suponho que z tem x, y dentro. O z é só z. Então, vou repetir a constante. E vou derivar só essa expressão. A derivada de e elevado a qualquer coisa é ela mesma, regra da cadeia. Constante vezes x. Derivada de uma constante vezes x é a própria constante. Então, vai ter 1 vezes y aqui. Tá bom? Vou botar aqui na frente. Olha aí. Derivei f com relação a x. Tá? E vou derivar o f com relação a z agora.
Vou fazer as três de uma vez. Vamos calcular as três derivadas, que aí a gente já tem tudo que a gente precisa. Vou derivar agora o f com relação a y. Repete a constante. Derivada de e é ela mesma. Regra da cadeia vezes z. Segunda parcela. Repete a constante. Derivada. Repete a constante, o 2 também. Derivada de y é 1. Derivada da última parcela. Repete a constante. Derivada de e elevado a xy. Está aqui. Regra da cadeia. Ficou 1 vezes x. Vou derivar com relação a z. Vou repetir a constante, o x. Derivada de e é e mesmo. Regra da cadeia. Vai ficar 1 vezes y. Aqui. Repete a constante. Derivada de e é e mesmo. Regra da cadeia. Vai ficar 1 vezes x. Aqui fica xy. Terceira e última parcela. Repete a constante, que agora é o e. E repete o 3. E a derivada de z é 1. Então, o que eu fiz aqui? Para ilustrar para vocês. Eu peguei a equação toda e considerei que é uma função com 3 variáveis. Então, se f é uma função com 3 variáveis, eu posso calcular as 3 derivadas parciais. Tá? Que tudo bem, não é uma expressão assim simples, né? Ela é um pouquinho mais complexa, mas está aqui feito as derivadas parciais. Tá? Agora é só você montar. Se você for usar o teorema, ó, quanto que é a derivada de z com relação a x? Olha aqui a regrinha. É sempre uma fração. O numerador é o oposto da derivada do f com relação a x. E o denominador é a derivada do f com relação a z. Então vai ser o oposto dessa dividido por essa. Tá? Então esse aqui é o resultado já direto, dado pelo teorema. Então eu vou só copiar para cá. Ó. É menos e elevado a yz. Estou trocando o sinal. Mais 2yz elevado a xz. Estou copiando daqui, tá? Menos 3yz elevado a xy. Dividido pela derivada do f com relação a x, que é essa última aqui. Xy elevado a yz. Menos 2xy elevado a xz. Mais 3 elevado a xy. Tá? Se tiver certinho, é o mesmo resultado que a gente fez agora há pouco. Aqui em cima. Vou colocar os dois lados, só para a gente ver se bate. Olha aqui. Aqui em cima eu fiz da forma original. Menos e elevado a yz, mais 2xyz elevado a xz, menos 3yz elevado a xy. Denominador, xy, confere, menos 2xy, o e, confere, está certinho. Mesmo resultado. Agora há pouco nós fizemos derivando de ambos os lados com todas as considerações cabíveis. E agora a gente derivou o f e só montou a resposta. Tá? Aí você vê. Pode fazer, os dois jeitos são equivalentes. Tá? Pergunta, gente, até aqui. Tudo bem, professor. O problema pede para você calcular a derivada de z com relação a y. Vou botar aqui em verde. Se você for pelo teorema, ó, a derivada de z com relação a y de forma implícita, se você for calcular aqui pela maneira original, vai ter que derivar dos dois lados com relação a y. Tá?
Aí as considerações mudam. Se você derivar x com relação a y, agora aqui que vai ser 0. Se você derivar y com relação a y, aqui vai ser 1. Se você derivar z com relação a y, aqui vai ficar indicado. É algo análogo ao que a gente fez com x. Né? Você vai só fazer as mudanças necessárias. Aí você pode ir direto no teorema. Se você for derivar z com relação a y, vai ser sempre uma razão entre o oposto da derivada do f com relação a y e a derivada do f com relação a z. Você pode ir direto aqui. Que aí é só montar. Tá? A derivada de z com relação a y é o oposto dessa dividido por essa. De novo. Tá? Então vai ser o oposto do f com relação a y, que vou copiar daqui. Ó. Vou copiar essa aqui trocando o sinal. Menos xz elevado a yz mais 2 elevado a xz menos 3xz elevado a xy, dividido pela mesma expressão da anterior. xy, o e, menos 2xy, o e, e o 3 elevado a xy. Tá? Então tá aqui as duas derivadas parciais. Ó. Pelo teorema, sempre é um caminho mais rápido. Mas fica à vontade. Vejam se tem alguma pergunta. Entenderam ou não? Entendi. Oi? Então, esse é a estrutura. Mesmo aquela questão lá que você falou agora há pouco, né? A questão 1 do EP11, que é uma questão de AD antiga, ela está no mesmo nível que essas aqui. Tá? É a questão semelhante. Você vai derivar dos dois lados com relação a x ou y, ou você pode usar o teorema da derivada implícita e ir direto na resposta. Ok? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer outro exercício desse, como o exercício 1, ou a gente pode ver outro exercício aí do EP11. Vocês que sabem. Podia ser essa unha que é da D2, né? O que a Yara acha? O que você acha? Porque a D2 já vem na segunda, né? Tá ótimo. Fazer o exercício 1. O de AD, né? Se tiver algum de AD, seria bom mesmo, né? O exercício 1, então, tá aqui no IP11, está indicando aqui que é de uma AD antiga. Mas é o mesmo exercício que a gente acabou de resolver. Parece que é até mais fácil, foi o contrário dessa vez. Sempre pego o Zé Nath, acho que o exercício da D é mais complicado. Vamos fazer, olha aqui. Vou pegar aqui o item A. Tem outro item B também. Então vamos se concentrar aqui só no A. Ó, determine as funções. Claro, são as derivadas parciais de Z com relação a x e y. São funções. Supondo que Z depende de x e y. Ou seja, supondo que Z é uma função que envolve x e y. Só que ela não é explícita. Você vai considerar que ela é uma função implícita.
E, de novo, nós não temos uma função aqui. Nós É temos o uma mesmo, né, equação. exercício. É o mesmo tipo de exercício. É. Eu até entendi esse daí já. Só Já tem que entendeu? exercitar, né? Isso. Aí você vai derivar aqui dos dois lados com relação a x ou dos dois lados com relação a y. E evidenciar o que você quer. Ou você supõe que isso aqui é uma função, f, deriva, calcula as derivadas parciais de f com relação a x, depois y, depois z, e monta lá já a resposta direto usando o teorema da função implícita. Vamos fazer outra questão, então? Vamos sim fazer outra? E você, Pode ser. Bianca? Escolhe aí. Pode ser, sim. Veja aí no IP11, então, qual que a gente faz. Vou apagar essa. O meu aqui está fechado. Tem um montão de aba aberta aqui e o computador não quis abrir de novo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, o meu. Então, o exercício 1 são duas equações que envolvem x, y, z e pede derivadas parciais de forma implícita, que é semelhante ao 2 que a gente fez. Esse 3 aí, O 3, então, fala que f é uma função com 3 variáveis e ele é diferenciável. G é uma função com 2 variáveis, ele já dá os dada com essa pontos, né? expressão. Aqui na verdade, ele está trabalhando com a notação, né, de função composta, que é comum, né, o aluno já ter assim, uma certa familiaridade em conhecer a notação de função composta com estruturas de funções com uma variável só. Aqui nós temos uma função composta, mas usando essa estrutura de funções com várias variáveis. Com 3 variáveis, né? Com 3 e 2. Vou mexer com essa? Na 3, então? Pode ser. Pode ser? Então, vou voltar lá para... Então, tá aqui, ó, exercício 3 do EP11. Então, EP11, exercício 3. Então, f é uma função com 3 variáveis, ó, atenção. f'zinha, vou supor que depende de x, de y e de z. Por exemplo. Mas ali eu estou vendo que na expressão, eu estou vendo que tem x e y, então eu vou colocar outras letras, tá? Mas é uma questão de letra. F depende de U, de V e de T. É uma função real com 3 variáveis. Ela é uma função diferenciável. A função G é uma função real com 2 variáveis. Aqui eu vou botar x, y, como é usual, e aqui eu estou vendo que tem x, y mesmo. Tá bom? Bom, mas a gente não conhece nem a expressão da função f, nem a expressão da função g. O que tem aqui no enunciado é o seguinte, que a função g, olha só, a função g depende de x, y, ela é x, que eu estou vendo, eu conheço, vezes a função f. E a função f tem 3 variáveis. x, y, z, ou u, v, t, só questão de letra. Porém, no lugar dessas variáveis aqui, eu não tenho simplesmente as incógnitas. Eu tenho expressões
Então, na primeira componente, eu tenho uma expressão, x² mais y. Na segunda componente, eu estou vendo aqui no enunciado, eu tenho outra expressão. Na terceira componente, eu tenho outra expressão. Então, a questão é o olhar. Né? O aluno agora de cálculo 3, a partir de agora, olhar para isso aqui e lembrar que isso aqui deveria ser só uma letra. Isso aqui deveria ser, por exemplo, como eu considerei ali, só a letra U. Isso aqui deveria ser só uma variável, só a variável V. Isso aqui deveria ser só uma variável, a variável T. Só que no lugar de U, eu estou vendo uma função que depende de x e y. Ou seja, U é uma função que envolve x e y. V é uma função que envolve x e y. E T é uma função que envolve x e y. Conseguem visualizar isso? Sim. Que existe uma função composta. Aqui, o U envolve x e y, o V também e o T também. Ou seja, estamos aqui lidando com função composta, onde eu estou colocando funções que dependem de duas variáveis. Por exemplo, cada uma dessas aqui são funções que dependem de x e y. São funções com duas variáveis, que estão dentro da função f, que é uma função que tem uma estrutura com três variáveis. Então, isso aqui, esse fator, é a função com três variáveis, composta com três funções, que cada uma é com duas variáveis. Tá? Então, a primeira observação é essa, que o visual, né, o olhar para essa estrutura é mais complexo. Então, se a gente tinha assim, antes, f composta com a função g. Função composta. Tá ótimo. Agora não, agora eu tenho f composta com a função g de xy, m de xy, z não, botar aqui, l de xy. Olha só. Eu tenho aqui uma função composta. Uma função com uma variável composta com outra função com uma variável. Agora não. Agora nós temos algo mais com a estrutura maior. Né? Eu tenho uma função composta f com 3, composta com duas funções, com funções com duas variáveis. Tá claro, gente? Então, a estrutura? Sim. E a derivada? Mas a gente quer chegar na derivada. Como é que você deriva uma função composta? Se você quer derivar isso aqui com relação a x, deriva a f, não é isso? Com a outra dentro, regra da cadeia. Multiplica pela derivada da função que está dentro. Não é isso? Deriva f com a outra dentro e multiplica pela derivada da função que está dentro. E aqui, como é que fica essa derivada? No final das contas, essa função aqui vai ter quantas variáveis? Uma vez que você já fez a composição. A princípio, f tinha 3. Poderia calcular f, a derivada de f, né, com relação a u, com relação a v, com relação a t, por exemplo. Mas no lugar de u, v e t, eu coloquei funções com duas variáveis. Tá? Então, no final das contas, eu posso calcular a derivada de f com relação a x ou a derivada de f com relação a z. Que é o que está pedindo aqui. Tá? Como é que fica a regra da cadeia para essa estrutura? É algo similar. Deriva maior vezes a derivada da função que está dentro. Eu vou fazer direto no exercício por conta do tempo. Mas depois eu posso mandar um videozinho que já tem até gravado aqui com uma explicação mais detalhada. Tá? Então aqui, ó. Vamos lá, vou direto não para a resposta, tá? Quero derivar g com relação a x. Aqui eu tenho x de forma explícita, vezes uma função que envolve x
né? Que uma função composta. Então, regra do produto. Derivada da primeira com relação a x é 1. Vezes a segunda sem derivar. É só repetir. Aqui eu ainda não usei ainda a regra da cadeia. Agora, estou usando a regra do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar. Ótimo. Mas a primeira sem derivar, está aqui. Agora é que vai ser a regra da cadeia. A derivada da segunda. Quanto que é a derivada dessa função composta aqui? É a derivada da f, só que a f eu posso derivar com relação a u, que eu chamei de u ali, né? Posso derivar com relação a v, ou posso derivar com relação a t. Então eu vou ter três parcelas. Tem aquela regrinha aquela estrutura da regra da cadeia? Vai ser três parcelas daquela. Então, vou botar aqui um colchete aqui, ó, que o x multiplica por tudo. Então, a derivada da f vezes, com a outra dentro, vezes a derivada da função que está dentro. Essa é a regra da cadeia. Só que eu posso derivar f com relação a u, está aqui, com relação a v ou com relação a t. Regra da cadeia, vezes a derivada de u com relação a x, vezes a derivada de v com relação a x, vezes a derivada de t com relação a x. Essa é a regra da cadeia para uma função composta com essa estrutura. Veja se faz sentido. É a derivada da f vezes a derivada da função que está dentro. Só que eu posso derivar f com relação a u, ou v, ou t. Então, se tem esse ou, aparece o mais. Então, a gente vai ter três parcelas. A regra da cadeia agora vai ter três parcelas. Tá? Fala comigo. Faz sentido o que eu estou falando? Fica bem grande. Vai ficar... É a mesma regra da cadeia, só que agora vai ter três parcelas. Por que aumentou o número de parcelas? Porque a estrutura é diferente. Tá? Então, aqui não pede para calcular nenhum valor específico. Então, isso aqui não tem o que fazer, vai ficar indicado. Aqui é 1 mesmo, acabou. Aqui é x. Derivada de f com relação a u. Não tem o que fazer, vai ficar indicado, porque eu não conheço a função f. A única coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouquinho a resposta é calcular isso aqui, ó. A derivada de u com relação a x. Vai derivar isso aqui. É 2x. Derivada de v com relação a x. Nem tem x, ó. Então vai ser 0. E a derivada de t com relação a x é 2. A única coisa que a gente pode fazer aqui é calcular essas derivadas parciais específicas. Mas vai ficar tudo indicado. Porque eu não conheço a função f para derivar. Tá? Então é deixar indicado mesmo. Então deixa eu ver se eu acho aqui o link que a gente o tempo já está se esgotando. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui com a explicação dessa parte, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois com mais calma. Eu sei que eu tenho, o negócio é achar. Achei. Só um minutinho. Eu não sei se eu... Eu estou com um link aqui de derivadas parciais e de ordem superior. Vou colocar aqui, tem dois links, mas não tenho certeza se quais são, se está aqui. Mas na dúvida eu coloco aqui. Vou colocar aqui no chat, tá, gente? Tem esse aqui.
tem um aqui que é um tira-dúvidas também de uma outra turma. Eu até vou ver se eu... Como o tempo está corrido, eu não sei se não vai dar para me confirmar para vocês, mas é um desses dois aqui. Tá? Se não tiver, qualquer coisa, semana que vem a gente volta de novo e trabalha um pouco mais sobre isso, sem problema. Obrigada. Tá bom? Nada, obrigado a vocês. Bom dia. Bom final de semana aí para você, boa semana de estudos. Né? Voltando agora, a C10 não para, né? Já volta já da P já com a D. Então fique atento, se organizem. Qualquer coisa, Obrigada, estamos aí. professor. Tá bom? De nada. Só Grande copiar o abraço. link aqui rapidinho, tá? Tá bom, fica à vontade. Copiei. Obrigada, tá? Bom final de semana. Nada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, Bianca.